Vamos ficar de pé, vamos ver se você dizimar e ofertar. Dizimar e ofertar também é um ato de louvor e adoração ao nosso Deus. E dizimar e ofertar também não pode ser de qualquer jeito, né? É um ato de amor. Então, quando a palavra do Senhor fala, vem, oferta, mas se tu tiver alguma coisa com teu irmão, pede perdão a ele antes de vir. E tu não deposita o teu dinheiro, porque o Senhor não se importa com o teu dinheiro. Ele se importa sim com o teu coração. Ele vem dar de coração, dar de alegria, porque Ele vai multiplicar, Ele vai abençoar, Ele vai dar bênçãos até que você não pediu, com o simples ato de ofertar e dizimar ao nosso Deus. O Senhor, minha vida oferecer. Vamos consagrar ao Senhor. Estenda suas mãos. Sabe, Deus, não há lugar melhor do que a tua presença. É verdade, Deus. Não há nada melhor, Pai, do que poder estar com os irmãos e irmãs. É verdade, obrigado. A Deus, a tua graça nos mantém de pé. É Glória a Deus. O teu Espírito não é palha seca, é sarça. Amém. É chama permanente. É fogo de Deus que não se apaga. É verdade, Jesus. Por isso, Deus, esses 6 meses, permanecemos em perseverança. Aleluia! O Senhor continuou cuidando de nós. Verdade, Deus. E agora, Pai, temos a oportunidade de vir ao altar, de estar junto com a tua igreja e dizer:
Pai, glorificado seja o teu nome. Eu te agradeço, Deus, pelos livramentos. Eu te agradeço, Deus, pelo teu socorro. Eu te agradeço pela provisão. Eu te agradeço pela tua fidelidade. Ah, Deus, eu consagro a ti o fruto do meu trabalho. Nós consagramos a ti as nossas sementes. Amém, Deus. E te louvamos, porque o Senhor é quem cuida de nós. Recebe nos céus esse ato de gratidão na terra, com o teu povo reunido neste lugar. E visita a despensa da tua igreja. Visita, Senhor Deus, a mesa, a geladeira, enfim, os negócios. Visita a vida profissional e financeira do teu povo. Repreende o devorador. Repreende todo laço de morte. Repreende, Pai, tudo que não vem de ti, tudo aquilo que não acrescenta. E Deus, abençoa a terra onde o teu povo colocar os pés. A Deus, libera a unção sobre o teu povo, e onde puser as suas mãos, que seja liberada a bênção do Aleluia, Senhor. Deus. Ah, Deus, aquilo que for ligado na terra, Senhor, 2 ou 3, a tua igreja entrar em concordância, a tua palavra diz, será ligado nos céus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos e clamamos, Deus, pela tua provisão. Visita os desempregados, Tem misericórdia, aqueles que Senhor. ficaram Em nome de desempregados Jesus. por Isso é conta dessa verdade, pandemia, Deus. Senhor. E não são poucas nome de pessoas. Jesus. E abre portas, sim, em nome de Jesus Amém, Cristo. Jesus. Aqueles, Senhor Deus, que tiveram a carga horária reduzida, seu salário reduzido, e que tem que administrar aquilo que já tem como compromisso, também tem misericórdia, dá provisão. Ah, Deus, socorre o teu povo e dá sabedoria. Senhor, visita o teu povo no deserto. Eu digo, nesse tempo de travessia, repreende o medo, repreende, Senhor, o desespero. Repreende todo espírito de morte, Senhor, que tenta dominar a mente e o coração. Traz esperança, traz, ó Deus, alegria do Espírito. Traz, Senhor Deus, um novo amanhã a cada dia. Não apenas o sol a brilhar, mas dentro de nós. Por isso, Senhor, ofertamos e dizimamos a Ti como um ato de gratidão, de reconhecimento da Tua soberania, da Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, povo de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 6. Eu confesso a vocês que esperei muito por esse momento. Não sabíamos quando seria possível. Mas eu pensava comigo, se Deus não voltar antes, se voltar a festa é no céu, né, Glória? Amém. Mas se Ele não voltar antes, ainda será por esse tempo. Passaram-se aproximadamente, mais ou menos aí 6 meses, como já foi dito aqui, estamos aqui nesta noite. Amém. Então, Juízes capítulo 6, de 1 a 17, eu vou ler esses versículos e eu vou compartilhar aquilo que Deus derramou no meu coração. Amém, Jesus. Juízes, assim, Juízes, após a leitura da palavra. Juízes 6, de 1 a 17. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem encontrou vai dizer assim, a misericórdia. Eu gosto de lembrar disso porque em Lamentações, Jeremias capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias duram para sempre. Então diz assim a palavra do Senhor, Juízes 6, 1 a 17. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Verso 3. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Versículo 4. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Versículo 5. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra. Versículo 6. E o povo de Israel não podia com eles.
Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, e os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se abaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu, versículo 15. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando comigo. Versículo 18 diz assim: e, por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Deus fala conosco através da palavra pregada, fala conosco através do teu mover. Precisamos ouvir a tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vem lá de casa, vai na caixa. Ah, tá sem. Amor, tem uma bateria aqui do meu? Vou começar aqui agora. Ah, tá. Não vai sair o som. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. O Senhor seja louvado. Amém. Eu quero adorá-lo. Amém. Quero bendizê-lo. Que grandíssimas coisas o Senhor tem feito por mim. Glória a Deus.
vem de ti. A nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor, que tudo fez e fará por nós. A minha vitória vem do Senhor, a tua vitória vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor, que tudo fez e fará por nós. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas a vitória vem da frente que é fiel. Mas a vitória, ela vem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você é um crente fiel, cante comigo. Mas a vitória vem da frente que é fiel. Mas a vitória, ela vem em nome do Senhor Jesus. Se você é um crente fiel, cante comigo. Mas a vitória vem da frente que é fiel. Mas a vitória, ela vem em nome do Senhor Jesus. Alguém que é fiel. Alguém que é fiel. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado aos irmãos. Glória a Amém. Deus. Deus seja louvado. Amém. Queridos, a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6, nós lemos até o versículo 18, vamos destacar aqui. Eu confesso a vocês, quando eu estava lendo esta palavra, e o Senhor então mostrava uma situação, primeiro que no versículo inicial, versículo 1 diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus. E aí ele diz o seguinte: por isso Deus deixou que os midianitas os dominassem. A primeira situação foi a situação de pecado. Depois nós percebemos o seguinte: a situação de humilhação. O povo tinha que correr para as cavernas, para as montanhas. O povo tinha que fugir para não ser morto pelos midianitas, os povos do deserto, enfim, os amalequitas. Era uma situação de vexame, de vergonha, de humilhação. E não tinha como resistir porque o inimigo era mais forte. Mas o texto começa dizendo que o povo havia pecado. E aí o que acontece? Havia no meio do povo muita murmuração. A voz de Gideão, quando é chamado, não é uma voz do acaso. Gideão vivia no meio de uma família, Gideão vivia no meio de um povo. E ele sabia que o contexto, o cenário, o ambiente, a história daquele povo, ou seja, que ele conhecia, era uma história então de vergonha, era uma história de abandono, humanamente falando, e na visão, na leitura de Gideão,
Deus tinha abandonado aquele povo, assim como os demais daquela época. E Deus então usa o anjo para falar a Gideão, mas antes do anjo envia um profeta, para dizer àquele povo que a situação deles era por causa da rebeldia, da dureza do coração. Chegou o tempo, queridos, onde nós precisamos colocar em prática o que Deus tem derramado através da palavra. Amém. Chegou o tempo de vivermos esse evangelho. Aleluia. Chegou o tempo da gente então dizer: Senhor, eu entendi, o preço foi pago, o sangue foi derramado, Jesus é o resgate. Senhor, eu quero fazer discípulo, mas eu só posso me lançar para fazer se de fato eu entender que eu preciso ser discípulo de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui no Antigo Testamento, servo de Deus, eu vou chegar ao ponto seguinte: o Senhor chama Gideão, mas aqui está, queridos, um momento então de um encontro, de um despir, de uma intimidade, de uma profundidade do diálogo. Quando Gideão é chamado, primeiro ele tem consciência do tamanho do problema que ele teria que enfrentar, liderar o povo contra os midianitas, os terríveis inimigos de Israel. Ele tinha consciência do que ele tinha pela frente para vencer o inimigo, a dificuldade que ele tinha. E ele diz: olha, a minha família não é a família maior nem mais importante. E lá na minha família, eu não sou aquele que se destaca. Ou seja, eu não sou a melhor pessoa, Deus. Eu não sou a melhor pessoa para fazer essa obra. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu pequeno diante da chamada de Deus. Eu não sei quantas vezes você já se acovardou diante de uma missão para se cumprir. Eu não sei quantas vezes você pensou em desistir antes mesmo de começar, porque foi essa a resposta e essa postura de Gideão. Porque Gideão disse logo, começou pela família dele: a minha família não é a mais importante em Israel. Depois, eu na minha família não sou a pessoa mais indicada para o Senhor escolher da minha casa. Deus não chama pessoas capacitadas, Deus não chama pessoas prontas, mas Ele capacita. Aleluia, Ele começa a lapidar, Ele começa a encher. O que Ele quer que você responda: eis-me aqui. Amém, Jesus. O que Ele quer que você entenda que você sozinho ou sozinha não consegue. Há um presbítero que a gente lembra muito, Ziné, que ele era muito impetuoso, mas pense um homem, uma pessoa de maturidade, que já tinha tomado suas porradas na vida, e ele chegou em Salvador e de certa forma revolucionou, porque ele se lançou em comunidades ali, queridos, que muitos diziam: não entra ali não, que é boca quente. E ele de um bairro classe média, ele é um indivíduo que veio de uma outra situação, não era rico, mas tinha uma situação diferente. E então ele se lançou entrando em lugares perigosos. E ali ele começou então a trazer crianças, chegar perto dos pais, e ele começou a falar de Jesus, e ele dizia: esse ponto que eu quero chegar, eu sou uma ferramenta enferrujada, cega nas mãos de Deus. Aleluia. E as crianças ele começou a arrebanhar e o vestir para a partir dali alcançar os pais. Ele e a esposa dele, em lugares, subia e descia aqueles morros, sem falar então que as drogas ali eram muito fortes, era um lugar extremamente violento. Mas ele se lançou naqueles lugares, ele se lançou ali para resgatar vidas, ele se lançou ali para cumprir a missão, ele se lançou ali por paixão, por obediência. Durante a semana ele estava no outro bairro nobre de Salvador, em Burri e outros lá, trabalhando em construção, escritório, enfim. A situação dele, o cargo dele, o ambiente de ar-condicionado, enfim, era outra coisa. E quando chegava no domingo, quando chegava no sábado à tarde, ele botava um chinelão, quando chegava, botava uma camisa então em malha fria e entrava naquelas favelas ali. E ali ele ia falar de Jesus, e ali ele ia levar Jesus, e ali ele ia viver o evangelho. E quantas vezes muitos irmãos tinham medo, literalmente medo. E ele teve que muitas vezes, principalmente no início, ir sozinho com a mulher dele. Depois de um tempo, um ou outro começou então a se empolgar para acompanhar. Mas era um trabalho extremamente desafiador. Um trabalho então que é preciso intimidade com Deus. É preciso ter coragem. E coragem só vem quando você dobra o seu joelho. Coragem só vem quando você dedica tempo de oração com Deus. Coragem só vem quando você entende que você não é capaz. Porque Gideão disse: eu não sou a pessoa mais indicada, nem da minha família, nem do povo, porque a minha família não é a mais importante. Eu não tenho, humanamente falando, condição de desempenhar. Nós chegamos até aqui, queridos. Olha o que Deus tem feito através de nós.
Olha o que Deus tem feito. Deus tem levantado pessoas nesta igreja para poder a gente levantar um lugar de adoração. Amém. E alcançar vidas. Aleluia. Aquela obra ali começou, queridos, com gestos, com oferta, e veio então de uma ovelha, e assim ela contactou a sua igreja de origem, e veio uma oferta de uma igreja de Aracaju da IPB através de Lécia. Deus moveu a presbítera também, Rafaela, fez um propósito com Deus, e claro, em acordo com a sua família, que é uma só carne, né? E tomou a decisão então de dar uma oferta diferenciada para a construção. E igual, ou quem sabe até superior à sua renda, mas ela fez um esforço e colocou no momento que a gente mais precisava para a obra poder andar. Sem parar o dízimo. E sem parar o dízimo, continuou firme e forte no dízimo e na sua oferta. A irmã Ceci decidiu também e disse: pastor, está de pé o que eu prometi, né? Os 50 sacos de cimento, vamos avançar. Glória a Deus. E assim foi honrado o irmão Lorival: pastor, o que eu falei está de pé. E o caminhão de bloco foi doado para a obra. Aleluia. Deus começou a mover. Nós temos ali entre projeto que foi doado e o que nós conseguimos fazer, quase 60 mil de investimento. Porque o projeto foi 30, foi doado, mas seria 30 no cash para você pagar. Só um pequeno ajuste, né? Um arquiteto fez contato com a gente, queria assim, só para ajustar os detalhes, se não me falha a memória, 12 mil, não foi esse conselho? 12 mil e fora as passagens para vir e estadia. Exatamente. Então assim, e aí ele diz: não, a gente não, isso não dá para a gente não. O Deus que nos trouxe aqui, Ele é fiel para continuar fazendo. Mas é importante, querido, qual é o seu papel nesse processo? Eu penso que essa estrutura aqui, e eu não tenho dúvida que Deus, Ele permitiu que viesse a ruir, para que as velhas estruturas da nossa vida fossem ruídas também. Amém. Eu não tenho dúvida que o que o Senhor tem para a nossa igreja, enquanto IPI Feira de Santana, é uma revolução da nossa espiritualidade. Amém. Aleluia. A gente precisa ter certeza em que nós temos crido. Amém, Jesus. De que Deus não é menino, nem Deus não é elevador, que um dia eu estou salvo, outro dia eu estou perdido. Que um dia eu tenho um compromisso, no outro dia eu não tenho. A sarça não é palha seca. A Bíblia diz que Moisés se encantou, porque quando ele viu uma planta pegando fogo e não apagava, ele: que negócio é esse? O normal, a combustão, ou seja, a chama, o fogo pegando em uma planta, no que seja, é consumir, é destruir. E Moisés olhava e a planta não se consumia, mas a chama também não se apagava. E ele então, atraído por aquela chama, ele começa a caminhar com chinelo e tudo. E o Senhor daquela chama disse para ele o quê? Tira as sandálias. É lugar santo. O que Deus fala para nós hoje, olha, não importa, de repente você pode se entender ou se olhar, porque muitas vezes eu me vi assim também, como Gideão. A minha família não é a mais importante da igreja, da cidade, enfim, eu não sou a pessoa mais indicada, tem outras pessoas mais habilitadas, que tem mais jeito com a palavra, que tem mais jeito com os instrumentos, que tem mais jeito de lidar com gente. Tem gente aí mais capaz, não sou eu não. Procure outra pessoa, Deus. E aí Deus fala assim: olha, eu escolhi você, e eu vou capacitar você. Levanta, porque você vai pelejar, e você vai levar o meu povo à vitória. Aleluia. Eu preciso ter um coração de servo. Eu preciso, na verdade, ter raiz na palavra e em Deus, para que eu possa saber a serviço de quem eu estou, alistar no exército de quem eu estou. Não é de homem, não é de mulher, não é de uma placa de igreja, mas se eu estou plantado em Deus, eu sei que Deus me chamou do ventre da minha mãe, Ele se revelou na idade que tenho, ou no tempo da agenda de Deus, no tempo dele, e quando eu disse sim, o meu sim entrou em conexão com a eternidade, entrou em comunhão com Deus, porque aquele tempo foi o Kairos de Deus, foi um tempo de decisão, foi o dia que o Espírito Santo falou comigo, que eu entendi a mensagem e disse: eu aceito, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, porque foi o dia da revelação de Deus para você. Aleluia. Ah, queridos, é preciso que você creia que o Deus que operou no passado, o Deus que trouxe pessoas de longe para começar esse trabalho aqui, que abriu mão de tantas outras coisas, Ele não mudou. Aleluia. O Deus que curou no passado, Ele cura hoje. Glória a Deus. O Deus que então chamou pessoas do passado, a geração passa, mas o que nós estamos continuando, de que forma? A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que Josué, quando viu o tamanho da responsa, parecido com Gideão, ele diz: eu não vou não, esse povo eu conheço.
Vou não. O Senhor diz assim: seja forte e o quê? Corajoso. Querido, nós vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Porque não existe coragem sem o Espírito Santo de Deus. Sabe o que o Senhor disse em Atos capítulo 1, versículo 4? Antes de subir aos céus, ele diz: vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Até que vocês recebam coragem, até que vocês recebam unção, até que vocês entendam por que eu dediquei os 3 anos da vida pública, o ministério público, eu dediquei para vocês. Para quem não sabe, gente, Jesus falava em parábolas para todo mundo. Ele só ensinava esclarecido. Para quem não sabe, tem crente que ainda não sabe, a gente precisa aprender, não é feio não, mas tem humildade de aprender. Jesus falava claramente só para os discípulos. Para as multidões, por isso que a maioria das formas que Jesus ensinava nos evangelhos ali registrado era contando história. Parábola é uma história que tem uma mensagem profunda naquela história, mas nem todo mundo entendia. Só no particular, só na intimidade que Jesus revelava os mistérios, o projeto do reino de Deus. E então ele preparou 12 para que esse evangelho chegasse a nós. Então consagre a tua vida. Então consagre a tua renda, a tua inteligência, a tua casa. Eu não sei qual é a sua parcela de contribuição na missão de Cristo a partir dessa igreja. Eu não sei se no teu coração arde missões, amor por vidas. Eu não sei até onde você está disposto a dedicar a sua vida por Jesus Cristo. Eu não sei se você tem raiz. Aleluia. Uma das minhas pregações recentes foi sobre isso, falando um pouco do meu chamado, falando um pouco então do ministério de Cristo, de Isaías. Falava sobre a característica dessa geração, que muitas vezes falta profundidade, falta raiz. Falta então alicerce, coluna, e o que o Senhor tem para nós é um transbordar. Mas eu só posso transbordar se eu buscar o enchimento. Em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, onde há dissensões, contenda e coisas terríveis da carne, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aí sim, aí vai haver cura, libertação, salvação, aí sim vai haver multiplicação do reino de Deus na terra. Nós vamos nesta noite, queridos, levantar um grande clamor ao Senhor. Aleluia. Eu não sei até onde, a Bíblia diz em capítulo 13 de João, que Jesus amou os seus e amou até as últimas consequências. Ele amou até o fim. E quando a palavra diz que Gideão é chamado, ele tenta fugir. Mas o Senhor disse: foi você que o escolhi. Aleluia. E depois, não é o momento agora, eu vou apenas ilustrar, resumindo, ele fez prova de Deus porque o medo era muito grande. Fala, vou fazer prova de Deus, não era por causa da coragem não. O medo de Gideão era muito grande. A responsabilidade era muito grande. E aí ele faz prova de Deus, mas Deus chamou ele para uma missão a partir daquele povo. Ele disse: Senhor, será que sou eu? Eu já disse que eu não sou a melhor pessoa. Eu não sou o mais indicado. E o Senhor então confirmou: é você mesmo. Recebeu o sacrifício no altar primeiro e depois se revelou a ele. Deus está no nosso meio. Aleluia. Como você tem orado? Você tem orado como foi citado aqui Abacuque? Abacuque diz: aviva a tua obra, Senhor. Aleluia, Deus. Esses dias, no decorrer dos anos, para que, como foi dito na leitura do texto de Gideão, aquilo que disse que o Senhor fez no passado possa acontecer hoje. Aleluia. Nós chegamos cansados, só o bagaço da cana, como diz o irmão Lázaro às vezes na igreja. Mas a gente tem uma semana inteira. E aí a gente pode cantar assim: o meu melhor quero te dar. E aí vai. Mas a pergunta é: será que realmente nós temos dado o nosso melhor para o Senhor? Eu não estou falando isso aqui, gente, para expor ninguém. O que eu estou falando é que a nossa vida passa muito rápido. Eu já consigo ver meus cabelos brancos. Meu pai disse que é o DNA, ele mais novo já tinha. Mas eu já cheguei aos 42, talvez não esteja idoso, mas também não estou mais com 21 anos, nem 18. O tempo da gente passa e o que nós temos feito para o reino de Deus? A gente dedica a nossa vida um bom tempo para a profissão, para outras coisas. E quantas vidas você tem investido para alcançar para Jesus? Quanto tempo o seu joelho tem dobrado para falar com o Senhor? Quanto tempo você tem investido na presença de Deus, de leitura da palavra? Quanto tempo você então para dizer: Senhor, mostra qual é o meu dom? Se você sabe qual é o seu dom, Senhor, comece a desenferrar